Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Virgem. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, sua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Virgem. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo, Livro do Céu, volume 4, trecho 93 ao 100. Luísa Picarreta. O trecho 93, 14 de outubro de 1901. Jesus mostra-se como um relâmpago e faz-lhe compreender alguma coisa dos atributos divinos. O bendito Jesus vem depressa, quase como um relâmpago, e nesse relâmpago faz sair de dentro de seu interior agora um distintivo especial de um atributo seu, e agora algum outro, quantas coisas faz compreender naquele relâmpago. Mas, retirando-se aquele relâmpago, a mente permanece às escuras e não sabe dizer o que compreendeu naquele relâmpago de luz. Muito mais que sendo coisa que se refere à divindade, a língua humana vê-se em dificuldades para as poder dizer, e por quanto mais se esforça, mais muda fica. Mas bem nessas coisas, e sempre, uma menina recém-nascida, mas a obediência quer que me esforce em dizer o pouco que possa. E eis aqui. Parecia-me que todos os bens, Deus os contém em si mesmo. De modo que, encontrando em Deus todos os bens que ele contém, não é necessário ir a outra parte para ver a amplitude de seus confins. Não, senão que ele só basta para encontrar tudo que é seu. Agora, num relâmpago, mostrava um distintivo especial de sua beleza. Mas quem pode dizer como é belo? Só sei dizer que, comparada a todas as belezas angélicas e humanas, as belezas da variedade das flores e dos frutos, o esplêndido azul e estrelado céu, que parece que olhando-o nos hipnotiza e nos fala de uma beleza suprema. São sombras
ou alentos que Deus tem montado, de beleza que nele contém, ou seja, como pequenas gotas de orvalho comparada com as imensas águas do mar. Passo adiante, pois minha mente começa a se perder. Em outro relâmpago mostrava um distintivo especial do atributo da caridade. Mas, ó Deus, 3 vezes santo, como poderei eu, miserável, falar sobre esse atributo que é fonte da qual deriva todos os outros atributos? Darei apenas o que compreendi dele como, como respeito à natureza humana. Compreendi que Deus, ao criar-nos, esse atributo da caridade se derrama em nós e nos enche tudo de si, de modo que se a alma compreendesse, estando cheia do sopro da caridade de Deus, a mesma natureza deveria transformar-se em caridade para com Deus. Ao contrário, conforme a alma se vai difundindo no amor das criaturas, ou dos prazeres, ou do interesse, ou de qualquer outra coisa, aquele sopro divino vai saindo da alma e se chega a difundir-se em tudo. A alma fica vazia da caridade divina e como ao céu não se entra se não se é um complexo da caridade, de caridade puríssima, toda divina, se a alma se salva, esse sopro recebido ao ser criada, o irá a readquirir a força de fogo nas chamas purgantes e só sairá quando chegar a transbordar dessa caridade. Então, quem sabe que longa etapa terá que acontecer naquele lugar expiatório. Agora, se a criatura tem que ser assim, o que será o Criador? Creio que estou dizendo muitos disparates, mas não me é surpreendido, porque não sou para nada nenhuma douta. Sou apenas uma ignorante. E se há alguma coisa de verdade desses escritos, não é minha, mas de Deus, e eu fico sempre a ignorante que sou. O trecho 494, 21 de outubro de 1901. A reta intenção, tudo que não se faz por Deus, a reta intenção, né? Tudo que não se faz por Deus fica perdido como pó ante um vento impetuoso. Esta manhã, o bendito Jesus, ao vir, parecia que fazia um cerco com seus braços, como para me fechar dentro, e enquanto me estreitava, me disse: Minha filha, quando a alma faz tudo por mim, tudo fica encerrado dentro deste cerco. Nada fica fora, assim fora um suspiro. Fora um suspiro, um latido, um movimento qualquer, tudo entre mim e em mim, tudo fica numerado, e eu, em recompensa, os derramo na alma, mais duplicados de graça, ela derrama na alma mais duplicado de graça, de modo que a alma, derramando-os novamente em mim,
e eu nela chega a adquirir um capital surpreendente de graça, e tudo isso é meu deleite, isto é, dar à criatura o que me deu como se fosse coisa sua, acrescentando sempre o do meu. E quem com sua ingratidão impede que lhe dê o que quero, impede minhas inocentes delícias. Agora, quem não trabalha por mim, tudo fica fora do meu ser, espalhado como pó por um vento impetuoso. O trecho 495, 25 de outubro de 1901. A privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. Depois de ter passado vários dias de temores e dúvidas sobre meu estado, acreditando todo um trabalho de minha fantasia, às vezes se fixava tanto a minha mente nisto, que chegava a me lamentar e a me desagradar com nosso Senhor, dizendo: que pena, que desgraça, a minha ser, desgraça minha ser vítima de minha fantasia. Acreditava ver-te a ti e em troca era toda a alucinação da fantasia. Acreditava cumprir seu querer, estando por tanto tempo nesta cama, e quem sabe se não foi também um fruto da fantasia. Senhor, dá pena, dá espanto só de pensar. Teu querer adoçava tudo, mas isso me amarga até a medula dos ossos, a dar-me a força de sair desse estado de fantasia. E a tinha tão fixo que não podia me distrair, tanto que chegava a pensar que a fantasia que teria preparado um lugar no inferno, se bem que buscava libertar-me dizendo: bem me servirei da fantasia para poder amá-lo no inferno. Agora, enquanto me encontrava nesta fixação, o bendito Jesus quis aumentar minha dolorosa situação, como comover-se dentro de mim, dizendo: não preste atenção a isso de outra maneira. Eu te deixo e te farei ver se sou eu quem o venho ou se é sua fantasia que engana. Apesar disso, eu não me preocupei por então, dizendo: não terá ânimo de fazê-lo. É tão bom. No entanto, na verdade, ele fez. É inútil dizer o que passei alguns dias privado de Jesus. Me prolongaria muito só ao me lembrar de mim, que ao lembrar-se me gela o sangue nas veias, por isso passo adiante. Agora, tendo dito tudo isso ao confessor, parece que ele foi o meu mediador, tendo começado a pedir junto que se dignasse vir, sentir-me perder o sentido, se fazia-se muito longe, quase zangado, não queria vir. Eu não me atrevia, mas o confessor insistia, unindo a intenção de que me participasse a crucificação. Então, para contentar, o confessor aproximou-se e me participou as dores da cruz,
E depois, como se tivesse feito as pazes, me disse: era necessário que te privasse de mim. De outra maneira, não te teria convencido se fosse eu ou bem que se fosse eu ou bem a tua fantasia. A privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido, e para estimá-lo mais quando se recobra. O trecho 4, 96, 22 de novembro de 1901. O eu carrega a marca de todas as ruínas. Sem o teu tudo é segurança. Sem o eu, tudo é segurança. Está errado aqui. Sem o eu, tudo é segurança. Sem o eu humano. Depois de ter passado dias amargos de lágrimas, de privações, de silêncio, meu pobre coração não pode mais tanto. É a dor fora de meu centro. Deus, que continuamente sou lançada. Meu centro, Deus, que continuamente sou lançada entre profundas ondas de feroz tempestade, em estado de forte violência, em que sofro a cada momento a morte e o que é mal. Sofro a cada momento a morte e o que é mais, não pode morrer. Então, encontrando-me nesta situação, por pouco se fez ver e me disse: minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, disse que tem confiança naquela, por isso vive do querer da outra e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo minha vontade, eu digo que tem fé. Assim que o divino querer é a fé, assim que o divino querer é a fé, são ramos produzidos de um só tronco. E como a fé é simples, a fé é o divino querer, produz o terceiro ramo da simplicidade. E assim a alma readquire em tudo as características de pomba. Não querer, então, não queres então ser a minha pomba? Em outra ocasião me disse: minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas, têm-se bem que guardada dentro de algum cofre e com dupla chave. Por que você teme, então, se te tenho bem guardado no cofre da santa obediência, custódia muito segura, onde não uma, mas duas chaves tem bem fechada a porta para ter proibido o acesso a qualquer ladrão e mesmo a sombra de qualquer defeito. Só eu carrego a marca de todas as ruínas, mas sem o eu, tudo é segurança. O trecho 4, 97, 27 de dezembro de 1901. Jesus, fornecedor da Santíssima Trindade, separação dos sacerdotes.
É inútil dizer meu pobre estado, como me reduz, seria um querer recrudescer e fazer mais profundas chagas de minha alma. Por isso posso tudo em silêncio, fazendo uma oferta ao Senhor. Passo. Então, esta manhã, enquanto chorava a perda do meu adorável Jesus, veio o confessor e deu-me a obediência de pedir ao Senhor que se dignasse que se dignasse vir. Parece que isso é e tanto posto o confessor a intenção da crucificação, participou-me as dores da cruz, e enquanto isso fazia, disse ao confessor: eu fui fornecedor da Santíssima Trindade, isto é, entreguei as pessoas, no pedaço do trecho ali, 4, trecho 4, 97, 27 de dezembro de 1901. Jesus, fornecedor da Santíssima Trindade, separação dos sacerdotes. É inútil dizer meu pobre estado, como se reduzir, seria um querer recrudescer e fazer mais profunda as chagras de minha alma. Por isso, passo tudo em silêncio, fazendo uma oferta ao Senhor. Então, esta manhã, enquanto chorava a perda do meu adorável Jesus, veio o confessor e deu-me a obediência de pedir ao Senhor que se dignasse vir. Parece que veio, e tendo posto o confessor a intenção da crucificação, participou-me as dores da cruz, e enquanto isso fazia, disse ao confessor: eu fui fornecedor da Santíssima Trindade. Isto é, entreguei às pessoas a potência, a sabedoria, a caridade das divinas pessoas. Tu, sendo minha representante, não deve fazer outra coisa senão continuar minha mesma obra para as almas. E se não te interessares, vens a destroçar a, a obra iniciada por mim, e eu me sinto defraudado na execução de meus desígnios e sou obrigado a retirar a potência, a sabedoria, a caridade que vos teria dado se tivesse cumprido a obra que te confiei. Depois disso, parecia que me transportava para fora de mim mesma, e de longe se via uma multidão de pessoas, da qual vinha uma peste insuportável, e Jesus disse: minha filha, que divisão farão os sacerdotes entre eles? E esse será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções. E dizia-o tão amargo que dava compaixão. Depois disso, lembrando-me do meu estado, disse-lhe: diz-me, Senhor meu, queres que me faça dar a obediência para acabar de estar nesse estado? Sobretudo, que não sofrendo mais como antes, me sinto inútil. E ele respondeu-me, justo, muito aflito, e o meu coração ficou inquieto, como se não quisesse que me dissesse isso. Então eu respondi: mas, Senhor, não porque eu queria sair, mas quero conhecer o seu santo querer, porque como é meu estado,
como o meu estado, era porque tu vinhas a mim e me participava. Os teus sofrimentos, tendo cessado isso, temo que nem sequer queiras que continue na cama. E Jesus disse: Você tem razão, você tem razão. Mas o que? O meu coração estava despedaçado pelas respostas dadas por Jesus bendito. E acrescentei: Mas meu Senhor, diz-me pelo menos qual é maior glória para ti, que continua assim, mesmo que tenha que morrer, ou que me faça dar a obediência que termine meu estado. E Jesus, vendo que não terminava com isso, ele mesmo mudou mudou o tema dizendo-me: Minha filha, sinto-me ofendido por todos. Olha, mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que faz é, é ou não é culpa, mas emenda-se estipar a culpa. Isso não é isso. Isso não. E isto é sinal de que não há nem dor nem amor, porque a dor é o amor. A dor e o amor são dois ungüentos extremamente eficientes que, aplicado à alma, a deixam perfeitamente curada e um corrobora e fortifica principalmente ao outro. Mas eu pensava em minha pobre situação e queria lhe dizer de novo para conhecer a vontade do Senhor com clareza, mas Jesus me desapareceu e eu, retornando em mim mesma, me via toda confusa sobre o que fazer. Então, para estar segura, expus tudo à obediência, que quer que continue ao meu estado. Seja sempre feita a vontade do Senhor. O trecho 498, 29 de dezembro de 1901. As tribulações são necessárias a que vive a sombra de Jesus. Estando toda oprimida, apenas vi a minha adorável, apenas vi a minha adorável, o meu adorável Jesus, que olhando para mim disse: Minha filha, para quem vive a minha sombra, é necessário que sopre os ventos das tribulações, a fim de que o ar infectado ao seu redor não possa penetrar nele, embora esteja sob minha sombra, assim que os ventos continuos agitados, sempre esse ar insalubre o tem sempre distante e fazem soprar um ar puríssimo e saudável. Ao terminar, desapareceu e eu compreendi muitas coisas sobre isso, mas não é necessário explicá-la, porque creio que é fácil compreender o significado. É o trecho 499, 6 de janeiro de 1902. Efeitos portentosos de unir a nossa vida com a de Jesus. Duas palavras sobre a morte. Estando em meu habitual estado, depois de ter esperado muito, veio por pouco meu Jesus, meu amadíssimo Jesus, e pondo-se junto a mim, me disse: Minha filha, quem busca uniformizar-se em tudo a minha vida não faz outra coisa que adicionar um perfume demais e diferente a tudo que fiz em minha vida, de modo de
perfumar o céu, toda a igreja, e mesmo os mesmos maus sentem exalar esse perfume celestial. Tanto que todos os santos não são outra coisa que tantos perfumes. E o que mais alegra a igreja e ao céu é que são distintos entre eles. Não só isto, mas quem busca continuar minha vida obrando o que fiz até onde pode e onde não pode, ao menos com o desejo e com a intenção, eu o tenho em minhas mãos como se estivesse continuando toda a minha vida em toda a minha vida em dita alma, não como coisa passada, mas como se no presente vivesse, e isto é, um tesouro em minhas mãos, que suplicando o tesouro de tudo que fiz, disponho para o bem de todo o gênero humano. Então você não gostaria de ser um destes? Eu me senti toda confusa e não soube o que responder. E Jesus desapareceu. Mas pouco depois voltou e ao mesmo tempo via várias pessoas que temia muito a morte. Então eu vendo isso, disse: Meu Jesus, gentil, será defeito em mim não temer a morte, enquanto vejo que tanto teme os demais? E eu, em vez disso, pensando só que a morte me unirá para sempre contigo e terminará o martírio de minha dura separação, o pensamento da morte não só não me dá nenhum temor, senão que me é de alívio, me dá paz e faz festa por isso, deixando de lado todas as demais consequências da morte. Jesus, filha, na verdade, esse temor estragando de extrava, extravagante de morrer é loucura, já que cada um tem todos meus méritos, virtudes e obra como passaporte para entrar no céu, havendo-os dado em doação a todos e muito mais se aproveitando esta doação, minha acrescentou o seu, e com todas essas coisas que medo se pode ter da morte? Nenhuma, né? Enquanto que com esse passaporte seguro, a alma pode entrar onde quiser, e todos por consideração do passaporte é respeitado e passado, né? Respeitado e passado. Quanto a ti não temer nada a morte, é por ter tratado comigo e ter experimentado como é doce e amada a união com o sumo bem, mas deve saber que a homenagem mais agradável que me pode oferecer é desejar morrer para unir-se comigo. E é, e é mais bela disposição da alma purgar-se, purgar-se e sem nenhum intervalo passar diretamente pelo caminho ao céu. Dito isso, desapareceu o trecho 400, 11 de janeiro de 1902. O amor, para ser perfeito, deve ser triplo. Fala do divórcio. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão por um pouco, vi o meu adorável Jesus, e eu, assim que eu vi, disse-lhe: Doce bem meu, diz-me, continuas a amar-me? E ele: Sim, mas sou amante e ciumento, zeloso e amante, mas bem te digo que para ser perfeito o amor deve ser triplo. E em mim há esta tripla condição de amor. Primeiro, amo-te como
Criador, como Redentor e como amante. Segundo, te amo em minha onipotência que me serviu para te criar e criar tudo por amor teu, de modo que o ar, a água, o fogo e todo o resto te dizem que te amo e que por amor teu os fiz. Te amo como minha imagem e te amo por ti mesma. Terceiro, eu te amo ao eterno, te amo no tempo, te amo por toda a eternidade. E isto não é outra coisa que um sopro que saiu fora de meu amor. Imagina tu que será aquele amor que contenho em mim mesmo. Agora tu estás obrigada a retribuir-me esse triplo amor, amando-me como teu Deus, no qual deves fixar-te toda e não fazer sair nada de ti que não seja amor por mim, amando-me por tua conta e pelo bem que a ti vem, e amar-me por toda e em todos. Depois disso, me transportou para fora de mim mesmo e me encontrei no meio de muitas pessoas que dizem: se me confirmar esta lei, pobre mulher, tudo lhe será para mal, para o mal. E todos esperavam ansiosamente ouvir o pró ou o contra, e se via em outro lugar isolado que estavam muitas pessoas discutindo entre elas, e um deles tomava a palavra e os tendo fadigado muito, saiu à porta e disse: certamente sim, em favor da mulher, certamente sim, em favor da mulher. Ao ouvir isso, todos os de fora faziam festa e os de dentro ficavam todos confundidos, tanto que nem sequer tinham coragem de sair. Acho que é esta lei do divórcio que diz, e eu compreendia que não a confirmaram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu confio em vós.